Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTube, Twitter e alguns grupos de WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nosso canal Aclarando Caminhos em Casa, continuando nossas exposições dessa semana. Hoje, um domingo, dia 12 de março de 2023, terceiro domingo da Quaresma. Vamos agora ver alguns fatos da semana que nos chamaram a atenção. Agora, recentemente, veio um fato que nós já havíamos visto em outras publicações, mas agora saiu no G1 da Globo, inclusive saiu também na Globo News uma reportagem sobre o problema da ansiedade em crianças. Isso nos Estados Unidos, que tem aumentado muito. Nós já abordamos isso aqui anteriormente, né? Com o fenômeno da internet, da interatividade, as crianças estão sendo induzidas muito cedo a se tornarem um youtuber. E muitos pais, aqui no Brasil, eu não sei se ainda está assim, mas nos Estados Unidos, já programam a criança a partir de 6, 7 anos, né? Aqui tem algumas crianças que fazem algumas propagandas, fazem alguns comentários, são crianças muito inteligentes, né? Na internet, que podem ser um youtuber, só que a hora que chega na idade delas realmente exercerem e trabalharem alguma coisa, elas já estão chegando estafadas. Nós já abordamos isso aqui, né? É um sinal dos tempos e está tendo problemas sérios que está tendo que ter tratamento psiquiátrico dessas crianças que estão com síndrome de ansiedade, né? Transtornos psicológicos e psiquiátricos de ansiedade muito cedo. E era bom, as programações infantis sumiram das televisões, da internet, todos hoje em dia são voltados para os jogos, já nos joguinhos a criança já é estimulada a ter essa posição de meio de youtuber, né? No diálogo com o outro e ter uma posição competitiva para se firmar, né? Diferente de dos desenhos que muitas vezes, e dos programas infantis, nós abordamos isso na morte dos programas infantis na TV aberta, né? Do Brasil, agora recentemente. É um problema semiológico grave e no bojo disso, nos Estados Unidos, já está tendo crianças com transtornos de ansiedade, né? E vai chegar um adulto propenso a ter crises psicóticas, né? Nos Estados Unidos já é cheio de jovens serial killers psicóticos. Lá a cultura é bem mais competitiva que a nossa. Sumiram os desenhos lúdicos de uma imaginação livre, em que a criança entraga um certo devaneio em relação à realidade, que é bom para ir preparando, inclusive, a criatividade da pessoa no sentido do tratamento interpessoal, nisso no nosso ver. Então é um problema sério que agora já está virando um caso de saúde pública nos Estados Unidos, segundo reportagem do G1 e que saiu na Globo News ontem, dia 11 de março. Outra questão que nos chama a atenção essa semana foi, e hoje já está tendo, são as manifestações em Israel
em defesa da sua democracia, diante de um projeto do governo de lá, de um primeiro-ministro, de fazer com que as decisões judiciais passassem sob o crivo do Congresso, né? E o Congresso teria o poder de rejeitar as decisões judiciais, seria uma interferência de um poder no outro. Algum congressista ou mesmo presidente da Casa Legislativa pode recorrer dentro dos mecanismos de ações disponíveis no judiciário de recursos, né? Os recursos disponíveis, não simplesmente caçar uma decisão por votação. É uma interferência que está causando grandes manifestações que, como há muito tempo, não se via nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, uma manifestação isolada, lá foi uma manifestação coletiva, aqui é uma manifestação isolada no sentido contrário, de um deputado que colocou uma peruca fazendo uma chacota sobre a aprovação de alguma lei ou das posições de alguns deputados de defesa de projetos com relação às pessoas trans. De novo, agora é um sentido contrário, uma manifestação totalmente extemporânea e imprópria para um deputado, no jeito que ele fez, né? E essas manifestações vêm de um grupo da extrema-direita aqui, como a extrema-direita em Israel, que eles contestam o Estado democrático. Lá eles estão procurando uma via mais ou menos legal, né? Mas o povo está indo em conta. E aqui está procurando a via da chacota de desmoralizar os outros deputados que, porventura, teriam um projeto. Ele pode expor sua opinião e votar contra, é um direito dele. Mas não fazer uma chacota, colocar uma peruca espalhafatosa, né? E fazer algo para denegrir uma parcela, talvez, de deputados que tenham algum projeto nesse sentido. Não é o caminho mais ideal e está dentro desse contexto maior da extrema-direita mundial de questionar a democracia, né? Eles querem uma democracia tido direta, mas ligada ao personalismo de uma pessoa, que seria praticamente um ditador, não é por aí que se resolvem as coisas. Aqui no Brasil nós ainda temos as discussões sobre o movimento golpista de 8 de janeiro, e muita gente está acusando o partido contrário de ter organizado, mas as pessoas, vários políticos de extrema direita, fizeram campanhas e declarações pesadas, e mesmo youtubers, pessoas do povo, em canais de WhatsApp, a gente já viu, tem conhecimento, faziam declarações no sentido de, nas manifestações, invadir e quebrar tudo no Congresso, no STF. Tinha manifestações de youtuber nesse sentido e deputados portando metralhadoras, acusando juízes, acusando o Congresso, né? É uma atitude que incentiva essas situações. Então, não foi algo organizado para desmoralizar um movimento legítimo. Já tinha dentro desse movimento, inclusive no 7 de setembro de 2021, se tentaram invadir o STF. E, na época, a polícia conseguiu acudir a tempo e impediu a invasão. E agora tem essa discussão sobre a conivência, né? E os grupos que incentivaram isso. Tinham vídeos, talvez podem ter apagado, mas as pessoas viam os vídeos, deputados, youtubers,
metralhadora acusando os juízes, é uma propaganda já meio desconexa com a via normal de você questionar as atitudes de um poder, né? Que são os recursos ou apresentação de projetos ou movimentações de bancada para derrubadas de projetos. Tem todo um outro caminho que não esse caminho de desmoralizar e um caminho mais físico de invadir e inviabilizar o funcionamento de um sistema, de um poder do Estado Democrático de Direito. Lá nos Estados Unidos, em Israel, o presidente, o primeiro-ministro, é um primeiro-ministro longevo lá, e ele é dessa extrema-direita que questiona as bases do Estado Democrático. E agora ele está indo, vamos dizer, nas vias de fato, tentando um meio legal, transverso, para calar um outro poder. Boa tarde.